Tô in progress. É... Tô em casa hoje, tô dando aula descalço. Qualquer dia eu vou fazer isso lá na sala, ficar descalço para dar aula também, que é gostoso. É... Vocês também, né? Tá joia. Como é que foram na segunda-feira? Foram bem na prova? Pode falar pelo chat, se tiver vergonha de falar aqui. Pretendo corrigir no final de semana, tá? No feriado. Ou até hoje à tarde, sei lá, vamos ver como é que vai ser hoje. Tá? Foi mal, Yasmin, mas tava muito difícil, porque assim, eu tenho que pensar mais ou menos na nossa pegada de sala de aula, de achar o ângulo externo, o ângulo interno, tinham questões que estavam próximas do que a gente trabalhou, né? João Miguel e a Laura. Você precisa ver se você não fica nervosa na hora da prova, para você entender o que acontece. A gente está chegando mais perto aí do vestibular, esse ano ainda é um teste para vocês, né? Mas, assim, para quando você chegar no terceiro, não ter nenhum problema em relação a isso, a ficar nervosa, né? A se atrapalhar com o tempo. Começa a entender o que acontece com vocês nas provas, tá, pessoal? Ah, acho que vocês fizeram de casa, a maioria, né? A Maitê chegando, o Renato coloquei já, mas tenta se conhecer. Eu conto. Peraí, eu estou me atrapalhando aqui. Maitê, Renato, deixa eu entrar agora. Com o tempo eu entendi como é que eu funciono num simulado, no vestibular, o que for, né? Os primeiros minutos são importantes, mas são aquela hora que eu ainda tô, tipo, fazendo uma questão, mas pensando como é que tava gostosa a batatinha que eu comi, né? Você tá ainda com a cabeça longe, e aí é a hora que aquelas contas que eu faço de cabeça rapidão na lousa, eu erro porque você está disperso. Então, eu tenho um tempo inicial para me ambientar à prova, ao simulado, ao concurso, o que for. Então, esse tempo, em vez de eu tentar fazer o máximo, que já começou, sabe o trem que está começando, está pegando velocidade para ir? Então, eu vou olhando as questões, eu vou lendo com calma, eu vou entrando no ambiente do vestibular. E aí eu começo. Eu falo assim, nossa, é muito tempo, 20 minutos. Mas eu percebi que no meu caso, eu fico muito, não é nervoso, mas eu fico muito disperso nesse início, até entrar na prova. Né? No caso da prova de vocês, você fala assim, mas tinha 40 minutos, é muito pouco. Eu estou falando de uma prova de 3 horas. Né? Então, é outro tipo de coisa, Vitória. Mas começa a se conhecer em relação a isso, é importante. Tá? Nós estamos aqui, pessoal. Na semana passada a gente começou a falar de semelhança. Tá? Não me lembro se a gente chegou a fazer a teoria. Vocês lembram se a gente chegou a comentar? Chegamos, né? Os casos de semelhança de triângulos, eu estou confuso. A gente terminou a parte da psiquese interna e externa e parou, né? Porque a aula de vocês do terceiro está muito parecida, por isso eu estou confundindo. Queria que vocês pegassem o livro 1, tá? A página vai ser 91, só que nem precisa nessa página, você já pode ir para 93 e a gente vai fazer uma teoria rapidão aqui. Tá bom? Vou compartilhar a tela. Vou usar esse aqui com vocês. Bom, gente, nós vamos falar de semelhança de triângulos, tá? Eu preciso, para fazer os exercícios, entender quando dois triângulos são semelhantes. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vou definir para vocês. Dois triângulos. Heitor. São semelhantes. Chegou Maria Vitória, chegou também. Peraí, tem mais gente. Maria Vitória e Yasmin.
Já já o André aparece também, né? O André dorme até mais tarde, ó. Dois triângulos vão ser semelhantes quando seus ângulos são congruentes e seus lados são proporcionais. É isso, tá? Aí, pessoal, a busca maior nossa vai ser perceber essa situação. Quando que isso acontece? Deixa eu deixar grande a tela aqui. Quando que isso vai acontecer, tá? Eu tenho que olhar para os ângulos. Então, se você tiver a garantia que os ângulos são congruentes, beleza, eles são semelhantes, a gente pode fazer a comparação, pode fazer a semelhança. Mas eu tenho outros casos também. Então, são três casos que eu queria que vocês olhassem. O primeiro caso, nós vamos chamar de caso LLL. Tá? Por exemplo, o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo famoso. Estou criando um exemplo aqui. Tá? 3, 4 e 5. E um triângulo que eu vou deixar na mesma posição, com lados 30, 40 e 50. É fácil de você perceber que esses triângulos são semelhantes, porque um é 10 vezes o outro. Ah, Jaime, e se der certo com dois lados, o terceiro lado não der? Aí não é semelhante, você está comprando um negócio diferente. Tá? Então, você tem a garantia que esses ângulos são congruentes e aí você pode fazer a semelhança. Quando você faz a divisão dos lados pequeno com pequeno, médio com médio, grande com grande, e existe esta relação. O segundo caso é o caso lá do ângulo lado, que significa que você conhece dois lados e o ângulo entre eles. Tá? Então, aqui, ó, vou chamar de 30 graus, isso eu estou inventando, vou falar que aqui vale, sei lá, 2 e aqui vale 7. Né? E um outro triângulo, ó, tá na mesma posição para ficar facinho da gente comparar. Vou pegar aqui 4, então aqui vai ser 14, mas a abertura tem que ser a mesma, 30 graus. Tá bom? E o terceiro caso, que eu acho que é o mais importante para a gente, é quando você conhece os ângulos. Então, aqui vai ser o caso AA, ângulo, ângulo. Por que não AAA? Porque é besteira. Se você conhece dois ângulos, automaticamente você conhece o terceiro, tá? Então, pegando dois triângulos aqui, ó, vou pegar esse e vou pegar esse. Na mesma posição, para ficar fácil, tá? Eu sei que esse ângulo aqui é congruente a esse. Como é que você sabe? O exercício me garantiu, ou o exercício me deu ferramentas para garantir isso. Eu sei que esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá? Então, automaticamente o terceiro também é. E aí você faz a comparação entre os lados, porque você sabe que eles são semelhantes. Vestibular, gente, é esse caso aqui. O terceiro. Tá? Então, faça uma marca especial nele aí, dá uma destacada. O que, que vai acontecer? Você vai falar assim, olha, a base pela base, a lateral pela lateral. Você vai fazer a comparação e você descobre. Vai ter exercício que você vê de cabeça. Por exemplo, ali aquele primeiro, ou eles são semelhantes. Um é 4, outro é 40. Um é 30, um é 3, o outro vai ser o quê? 30. Pronto, de cabeça eu consigo. É fácil. Tá? Vai ter casos que você vai precisar montar a conta, mas você precisa garantir que os triângulos são semelhantes antes de fazer. Eu brinquei com vocês, quando eu era aluno, eu falava assim, o professor falava, o que que eu uso aqui? Semelhança. Eu via o título e respondia, tipo, eu respondia sempre a primeira porque era a pergunta mais fácil, eu saía fora, né? Não, você tem que entender, você tem que perceber que é por semelhança de triângulos, tá bom? E não é sempre que vai estar bonitinho, vai estar os triângulos na mesma posição, ele vai estar rotacionado, ele vai estar de um jeito diferente, a gente vai precisar achar isso nos exercícios. Eu queria que vocês pegassem os exercícios para fazer, ele dá, acho que 2 ou 3 aulas de exercício aqui, ó. Ou seja, ele vai dificultando à medida que a gente passa, ó, 3 aulas de exercícios. E vamos fazer essa primeira, página 93. Pega lá. Posso mudar, pessoal? Tá? Então, ó, primeiro exercício aqui, ele dá uma situação de um rio, que eu quero saber a largura do rio.
Papo azul. Então, eu tenho aqui o triângulo. Ele faz essa margem do rio, e isso é uma reta paralela. Então, a gente tem o Z do Zorro, lá tem a garantia dos ângulos congruentes, né? E ele dá algumas medidas para a gente. Vamos ler aqui o texto. Ó, um observador, peraí. Um observador situado no ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar a distância até o ponto P. Então, ele começa, eu não sei se ele vai retomar isso, mas ele começa mostrando a pergunta. Ó, eu quero saber a distância do ponto O até o ponto P. Quero saber o valor de X aqui. Localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Para isso, ele marca com estacas outros pontos do lado da margem onde que ele está, de tal forma que P, O e B estão alinhados entre si, e P, A e C também. Além disso, OA é paralelo a BC. OA é paralelo a BC. Ele fala que o OA é 25 metros. Ele fala que o BC é 40 metros. Ele diz que o OB é 30, conforme a figura. A distância em metros do observador até o ponto P. Essa última frase, a distância em metros do observador até o ponto P, ele não precisava colocar, porque ele colocou lá no começo. Ele já me falou o que ele estava pedindo. Eu quero saber o valor de X e eu quero saber como é que vocês fazem isso. Ah, meu copo da P, pô, eu fui pegar um copo d'água aqui. E aí, como é que vocês fariam? Augusto, Renato, pessoal que discute na aula lá. Você vai comparar qual valor com qual valor? Dá para fazer, tipo, X está para 30 do mesmo jeito que 25 está para 40? Dá para fazer. Mas vamos ver o que você está fazendo quando você faz assim. Ó. Quando você faz essa comparação, você está olhando para um triângulo. Está olhando para uma figura embaixo, que não é um triângulo. E quando você faz dessa conta que você me falou, você está falando que essas figuras são semelhantes. Essas figuras são semelhantes, Yasmin? Sim ou não? Não, Não. acho que não. Quais são as figuras semelhantes que a gente tem aqui? Tipo, o triângulo pequeno e o triângulo grandão. É isso. Então, você vai fazer a comparação do pequeno com o grandão. Vou desenhar o grandão aqui do lado. E aí a gente vai retomar as medidas. O pequeno já está escrito. Aqui é X, aqui é o 25. O grandão eu sei que aqui é 40. Mas quanto que vale tudo isso aqui? X mais 30. É isso. X mais 30. Tá? E o que você tinha feito lá de fazer comparar o X com o 30, você ia pegar um outro triângulo que não é esse. E aí ia ficar incorreto, tá? Então, você vai fazer agora sim a semelhança. Você vai fazer o X, como você falou, está para X mais 30, igual ao 25, que está para o 40. Muito parecido com o teorema de Tales. Mas o teorema de Tales, eu fazia isso com segmentos proporcionais. Então, ele funcionava. Você, quero aplicar o teorema de Tales aqui. Vamos dizer que aqui seja A e aqui seja B. Eu posso fazer o que a Yasmin falou. X dividido por 30 igual a A sobre B. Mas isso não funciona quando eu faço x dividido por 30 igual a 25 por 40. Tá? Eu vou apagar aqui para não ficar carregado, mas quando que funcionaria a tua ideia? Se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu fechasse um triângulo, vamos chamar aqui de y. X dividido por 30 igual a 25 dividido por y. Agora sim.
mas o Y não é o 40. Então, como eu quero o 40, eu preciso de um triângulo que tenha base 40. Quem é? É o triângulo de lá do x mais 30. É por isso, tá? Mas é uma confusão comum de acontecer. Eu posso ou simplificar o 25 com o 40, ou multiplicar em cruz assim. O que vocês preferem? Simplificou ou não? Ixi, vocês vão para cá, vocês ficam quietinhos. Eu vou simplificar. Olha, eu pergunto, se torna mais simples ou não, né? E a gente espera a resposta ainda. 25 dividido por 5 vai dar 5. 40 dividido por 5 vai dar 8. Multiplicando em cruz, eu tenho que 8x é igual a 5 vezes x mais 30. 8x vai ser 5 vezes x, que é o 5x. E 5 vezes 30, que é o 150. Vou passar para cá subtraindo. 8x menos 5x vai dar 3x, igual a 150. O x vai valer 150 por 3, que vai dar 50 metros. E essa é a resposta do primeiro exercício. Tá bom? Pode fazer o 2 aí, gente. Eu posso mudar? Tá. Ah, eu tô sem máscara aqui, ó. Vocês estão me vendo sem máscara hoje. Exercício 2. Um obelisco de 12... Eu lembrei que eu tô sem máscara toda hora da foto, sabe? Eu falo assim, quer que eu sorria para a foto? Um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Tá, aí eu vou lá, vou fazer o vestibular e vejo uma questão dessa aí, ferrou, eu já tô com dúvida logo no início. O que é obelisco, gente? Sei lá o que é esse treco aí. O que é obelisco? Lá no centro do estado, você tem um negócio, parece uma estátua, parece um alfinetão para cima, assim, ó. Isso é um obelisco, um totem, tá? É um negócio grande, assim. Então, ele tem 12 metros de altura, então é um treco vertical de 12 metros de altura. Ele projeta uma sombra de 4,8 metros. Então, aqui, 4,8 metros. E quando eu falo em sombra, eu estou fechando um triângulo, porque a sombra é a parte em que o sol não consegue iluminar por causa do negócio vertical. Então, está aqui um triângulo retângulo. Quando ele fala isso, esse tipo de exercício, ele vai falar os termos no mesmo instante, porque tem que ser no mesmo instante para o sol estar com a mesma angulação. Tá? Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, continuar totalmente nela. Tá? Então, ele não falou isso, mas ele deixa claro que é nesses dados que eu vou observar. Então, eu vou botar uma pessoinha aqui. Ó, pessoinha. É alta, hein? Alto e cabeçudo, ó. Vou botar um cabelo para alcançar lá. Tá aqui. Calcule a distância máxima, que a pessoa tem 1,80 m, né? Então, aqui 1,80 m. Que ela pode se afastar do obelisco e continuar de pé e ficar na sombra. Então, a distância que eu quero saber é essa distância aqui, ó. Eu vou deixar isso guardado na figura, mas, assim, igual ao exercício anterior, eu não vou achar o valor de x. Eu vou achar o valor dessa base do triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de A. E aí, depois de eu achar o A, eu tiro de 4,8 e chego na resposta. Tá? Então, o nosso triângulo grande, ó, ele vai ser 12 por 4,8. 12, 4,8. Tá. O pequeno, ele tem aqui 1,8 e aqui o A.
faz a semelhança, você descobre, tem gente que consegue fazer isso de cabeça, eu consigo. Eu estou olhando para os números 12 e 48, isso me chama atenção. 48, 12 vezes 4 vai dar 48, tá? Então, se eu fizer vezes 4 lá, eu vou ter a resposta, só que não é 48, é 4,8, então eu tenho que dar uma ajustada na vírgula. 18 vezes, 18 não, 1,8 vezes 4 vai dar, ó, 3,6, 7,2, ajeitou 0,72, 72 centímetros eu vou achar aí, né? Só que eu não quero esse, eu quero o outro, tá? É isso mesmo. Mas, Jaime, você viaja, você pensa muito rápido, tem hora, você é doidão, tá? Então, vamos fazer conta. Vamos escrever aqui, ó, 12 por 4,8 vai ser igual a 1,8 dividido por A. Multiplique em cruz, eu tenho que 12A vai ser 1,8 vezes 4,8. Eu vou simplificar. Aqui vai dar, ó, dá por 4, talvez, deixa eu pensar aqui, ó. Por 2 aqui vai dar 6, aqui vai dar 2,4, daria de novo, dá por 3 aqui, e aqui vai dar 1,2, né? Então, ó, 3A é igual a 1,8 vezes 1,2. Já me dava por 3 também. Eu sei, eu estou enrolando aqui, ó. Isso aqui vai dar 0,4, tá? Então, meu A é 1,8 vezes 0,4. 1,8 vezes 4 vai dar o 7,2. Como é 0,4, vai dar 0,72. Essa conta eu já tinha falado para vocês logo no início, tá? Achei o A, 0,72. Vou lá e escrevo 0,72. O 4,8 é 4,80. Então, quando eu faço a diferença de um menos o outro, peraí, quando eu faço essa diferença, eu vou fazer aqui, ó, 4,80 menos 0,72, eu chego que o valor de x é 4,08. Ele consegue se afastar 4 metros, tá? Sem sair da sombra. Terceiro exercício é bem interessante, pode fazer. Eu vou mudar, tá? Bom, é o 3, ele coloca aqui nosso triângulo. E uma coisa que ele faz é colocar o outro triângulo aqui, só que em outra posição, tá? E eu acho que é o primeiro que a gente vai encarar de ter que tá mexendo nessa posição dele. Ele me garante que esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? A gente tem que lá no biquinho, os ângulos são iguais, né? É o mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui é comum aos dois. É como se eu colasse um adesivo em cima de um vidro, né? Eu penso no vidro de um carro aqui, ó, vou fazer o carro para vocês, ó. Olha lá. Olha que bonitinho o carro. Tá? E aqui o vidro, aqui nesse vidro eu colei o adesivinho em cima. Tá bom? Então, esse ângulo é um ângulo comum. Beleza. Então, já sei que é o pequenininho e o grande que nós vamos fazer a comparação. Eu vou desenhar os dois na mesma posição. Jaime, deixa na posição do grande, deixo. Aqui, só que o meu ficou feio. Esse é o grande. E esse é o pequeno, que eu redesenhei. Tem gente que não vai precisar redesenhar.
Se ele está na mesma posição, aqui é laranja e aqui é laranja. Aqui é marcação de vermelho, né? E aqui vai ser marcação do vermelho. Então, você percebe, olhando para a minha mão aqui, ó, que eu fiz esse movimento com o meu triângulo, tá? Você pode fazer isso. Acho que, apesar de trabalhar no plano, você pode alterar a posição dessas figuras, tá? Vamos olhar agora para os dados, que ele vai falar no texto lá. Os ângulos CA e CDB da figura são congruentes. Pronto, ele não falou em triângulos semelhantes. Mas como ele me falou desses ângulos e tem o outro ângulo, eu tenho a congruência de dois ângulos, portanto, os triângulos são semelhantes. Então, não vai ter um título, exercício de semelhança de triângulos, no vestibular, você vai ter que descobrir sozinho. O AB e o CE valem 9. AB é essa medida aqui, ó. O CE é tudo isso aqui. O DE vale 5. Então, se aqui vale 5 e aqui vale 9, aqui vale 4. Tá? Eu quero saber a medida do segmento BC. BC qual que é? É esse pequenininho aqui. Agora que você tem essas informações, você vai transportar isso para o triângulo, para os triângulos que a gente já desenhou. Eu queria que vocês me ajudassem. No triângulo grande, tá? Vamos pegar mais uma cor aqui, ó. Eu vou pintar esse de verde. E vou pintar esse de verde. Não precisa fazer isso, mas ele é o terceiro ângulo. Então, aqui fica verde e aqui fica verde. Tá? Eu queria saber no triângulo grande, na frente do verde, quem que é. É o 9, né? No triângulo grande, na frente do laranja não tem informação nenhuma. Mas na frente do lado vermelho, é x mais 9. Já no triângulo pequeno, que é aquele que eu girei, ó, na frente do verde vale x. Então, o verde aqui na frente dele vale x. E aqui na frente do vermelho vale 4. Então, aqui 4. Pronto, você conseguiu fazer o que precisava. Agora é só fazer a semelhança e terminar. Vou dar uma coisinha aqui. Tá? Vamos lá? Eu tenho que x mais 9 dividido por 9 vai ser igual a 4 dividido por x. Multiplica em cruz. X mais 9 vezes x é igual a 4 vezes 9. Faz distributiva, x quadrado mais 9x vai dar 4 vezes 9, que é 36. Equação do segundo grau, né? X quadrado mais 9x menos 36 igual a 0. Vou tentar por soma e produto. A soma vai dar menos b sobre a soma vai dar menos 9. O produto vai dar c sobre a, vai dar menos 36. E aí, vocês têm essa resposta? Eu não sei. 9 vezes 4, 9 mais 4 aqui não dá. 6 vezes 8, não sei. Não consegui. Não consegui, você faz por delta, não passa nervoso, não. Então, o delta é igual a b ao quadrado, né, que vai ser 81, menos 4ac. Então, menos 4 vezes menos 36. Aqui vai dar 86, tá certo. 81, menos com menos mais aqui, ó, 72, 144. Delta vai dar 80 mais 140, dá 225. Nossa, tem uma travada de conta agora. Vou achar o x. Meu x vai valer menos b, então menos 9. Mais ou menos a raiz disso daqui, que vai ser 15,
sobre 2A. Ó, 15 menos 9 vai dar 6, dividido por 2, 3. Achei uma resposta. Menos 15 menos 9 vai dar menos 24, dividido por 2 vai dar menos 12. A gente está falando em segmento, então não consigo aceitar o menos 12. Você pode eliminá-lo. E aí, no caso da soma e produto, né, lembra, 12 vezes 3 dava 36, menos 36, né, e menos 12 mais 3 vai dar menos 9. Sua resposta é 3. Pode fazer o próximo. E aí, ele é legal, porque ele é do Enem e é de gráfico. Você fala assim, ai, como é que eu faço o gráfico? Vou fazer por... Fica escuro agora, né? Vou fazer por equação da reta, né? Vou fazer por alguma outra coisa, né? Um monte de coisa que vocês vão aprender. Faz por semelhança. Ele é um triângulo. Você pode aplicar a semelhança e resolver. Melhorou, né? Tá mais clarinho aqui. Ah, mas é a distância que eu tô da luz. Ó, o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear, tá? Se a época na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, se o padrão na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas de 2010 é 968, eu quero saber o número de favelas em 2016. Tá, vamos lá, vamos olhar para essa figura e vamos tentar resolver sem usar a função do primeiro grau, sem usar nada que não seja o gráfico, tá? Ele colocou aqui os eixos. Ele colocou alguns dados aqui. Então, ó, eu tenho 1980. E aqui eu tenho 1992. Tá? Em 1980, ele está no 372. Em 1992, ele está no 573. Então, 573. Aqui, gente, a gente consegue fechar um triângulo. Ó, esse triângulo. E nesse triângulo, o que é legal? Você consegue pegar a variação. 573 tirar 372, ó, vai dar 201. E de 80 para 92, 12. Ou seja, ele anda 12 na horizontal e sobe 201. Está fora de escala isso. Tá? Mas esse é o padrão de crescimento, ou seja, a cada 12 que ele anda reto, ele sobe 201. Só que esse gráfico, ele não é o crescimento não é o mesmo nos próximos anos. Então, quando a gente faz o próximo triângulo, você vai ter 2004 aqui, ó. Ele vai para 750. No meu, visualmente, vai ficar diferente dos de vocês, tá? Eu fiz muito alto, vai parecer que o crescimento aumentou, mas não foi isso, não. Então, ó, se eu pegar o segundo triângulo, eu vou ter que, nesse período, ó, de 92 para 2004, são os próximos 12 anos. Essa diferença, quanto que dá? Me ajuda na conta, gente. 750 menos 573. Dá 250 menos 73, 200 menos 23, 180, 177, é isso? Dá um joinha se bateu a conta aí, 177. Ele achou esse padrão, que a cada 12 anos, né, vai subir 177. Eu estou esperando o joia para ver se eu acertei a conta aí, mas eu acho que sim, eu acabei de ver esse número aqui no livro. Eu quero saber, ó,
Se o padrão na variação entre o período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, se o padrão se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, quanto que vai ter em 2016? Tá. Então, se ele continuar o padrão, o que significa isso, né? Nós vamos pegar essa reta e vamos ter um crescimento linear. Por isso que eu falei em função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, a gente vai ter nesse dado aqui, ó, 2010, em algum lugar do caminho. E aí o 2016, que é o que ele quer também, 2016. Tá? Então, se a gente fizer esse, vamos tentar ir direto para a resposta, vamos ver se a gente consegue. Se a gente tiver essa situação, tá? Nós vamos descobrir o seguinte, olha só. Que aqui na base, eu tenho de 2004 para 2016, 12 anos. Certo? Ô, Jaime, esse papo dele foi viagem, aí 2004 a 2010 manter o padrão e vai continuar 2016. Foi um jeito difícil para ele falar assim, e nos próximos 12 anos? Só que ele fala o seguinte, ele fala que lá em 2010 eu tenho 968, tá? Deixa eu ver. Acho besteira isso. Espera aí, pessoal. 2004 para 2010 você vai ter 6 anos. Ah, entendi o que ele fala. Eu entendi o que ele fala. O gráfico não é o mesmo, não. Tá, então vamos tomar cuidado com isso. Porque ele deixa transparecer no texto que é, mas não é. Porque ele me falou quanto que dá em 2010. Então, em 2010, ó, a gente vai ter um valor lá, 968. Então, deixa eu arranjar espaço para a gente aqui. Vixe, ó. Coisa maluca. Consegui. O sinal vai acabar, né? Não tinha percebido. Ó, o que acontece? Nesse novo triângulo, você vai ter aqui essa variação. Do 968 para 750. Tá? Agora não vai dar tempo. Eu quero que dê tempo, não vai dar tempo, gente. Aqui. 968 para o 750, isso cresceu 218. Tá? Então, aqui em 6 anos vai crescer 218. Aí ele fala assim, esse padrão se repete. É esse triângulo que vai repetir. Então, nos próximos 6 anos, vai crescer mais 218. Ó, estou fazendo a semelhança aqui. Eu vou somar nesse número, vai dar aqui, ó, 1.100, 1.170, 1.186. Então, aqui vai dar 1.186. Estou